Semaninha que antecede a prova da UFGD. Essa aula nós vamos fazer uma análise das últimas 3 provas da UFGD, tá bom? Vamos resolver cada questão, vamos colocar a teoria de cada uma delas, comentar as questões que foram anuladas, que foram várias. Por exemplo, na prova de 2020 teve 3 questões anuladas, na prova de 2018 houve uma, a única prova que não houve uma questão anulada foi a de 2019. Ela não tem uma identidade própria ainda. Às vezes coloca uma questão muito difícil, às vezes uma questão muito fácil, às vezes quer enrolar muito na teoria e acaba se perdendo. Então essa é a prova do UFGD. Bom, fato é, uma dica. Se você pegou essa semana para estudar, não estude matéria que você não sabe. Se você pegar para estudar matéria que você não sabe, que você não tem domínio nenhum, você vai ficar muito nervoso e pode te prejudicar na prova, beleza? Então é hora de você aperfeiçoar o que você já sabe, beleza? Então, se você tá pronto, vamos aperfeiçoar em física. Vamos lá? O UFGD 2019, olha só, uma provinha inédita no UFGD no seguinte aspecto. Não houve nenhum cancelamento da parte de física. Aí. Porque todos os outros teve alguma questão anulada, tá? Teve ano que teve 3 questões anuladas. Vamos começar aqui pela de 2019. Olha só, primeira questãozinha é essa aqui. Questãozinha número 8. Na prática, o globo da morte, o motociclista faz manobras tais que, em certo momento do espetáculo, ele consegue estar de cabeça para baixo com sua motocicleta. Sobre as forças presentes nesse movimento, é correto afirmar que, aparecer alguma coisinha de globo da morte, vai estar falando alguma coisa para você de força centrípeta, tá bom? Bom, globo da morte, vamos pensar o motociclista aqui, nesse ponto aqui, ó. Quando tá passando nesse pontinho, vamos falar que ele tá com a velocidade para cá. Existe a força-peso é para baixo, tá? A força-peso é para baixo. E também existe a força de contato com a superfície. Essa força nós chamamos de força normal, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesse ponto, o peso e o normal estão no mesmo sentido. Agora, se fosse aqui nesse ponto, aqui embaixo, aqui, ó, você teria, no caso, o peso continua sendo para baixo, tá ok? O peso continua sendo para baixo. E a força normal para cima. O que eu posso afirmar? Que é um movimento circular e a resultante das forças é a força centrípeta, tá? A força resultante é a força centrípeta. Tanto é que, vetorialmente falando, eu falo que a força centrípeta resultante, que é a resultante, é a força peso mais a força normal. Isso aqui é vetorialmente falando, beleza? Top! Normalmente o que aparece é a situação aqui em cima, a situação chamada velocidade mínima no ponto mais alto. E nesse ponto aqui, ó, quando ele falar alguma coisa de força centrípeta, você tem que saber que nesse ponto, a força centrípeta, como a peso e a normal estão no mesmo sentido, você vai somar, tá? Mas se por acaso falar velocidade mínima, quando ele fala velocidade mínima no ponto mais alto, significa o seguinte, que o corpo está quase perdendo o contato. É praticamente o seguinte, a superfície não faz força. Se a superfície não faz força, a gente fala que essa força normal vai ser 0. Então, sobrou que a força centrípeta é igual ao peso. Se a força centrípeta é igual ao peso, olha só, força centrípeta, mv² sobre r, força peso é igual a m vezes g. Essa aqui é a velocidade mínima. Então, meu querido, minha querida, dá uma olhada que tem dos dois lados. A massa, você vai eliminar a massa não importa, não interessa se a pessoa tem uma grande massa ou uma pequena massa. Então a massa não vai importar. Aí passa um raio para lá, vai tirar a raiz e eu posso chegar na expressãozinha que a velocidade mínima no ponto mais alto ao quadrado é igual a RG. Quando está ao quadrado, você tem que tirar a raiz, certo? Então vou colocar aqui, ó. Então a velocidade mínima no ponto mais alto é a raiz do RG. Olha só, um macetezinho. Qual o mínimo documento que você tem que sair da sua casa? Para você sair da sua casa, você tem que ter velocidade. Então, para você sair da sua casa, você tem que sair com o seu RG. Essa é a situação mínima. E é a situação do globo da morte. Agora, professor, precisava tudo isso para fazer essa questão? Não, eu estou fazendo uma análise. Agora vamos para a questão número 8 aí. A questão número 8. A força-peso não muda seu valor. Perfeito, a força-peso não muda o valor.
Mas sua direção e sentido depende do ponto em que o motociclista está no globo da morte. Não, gente, ó, o peso aqui é para baixo, direção e sentido para baixo. Nesse ponto vai ser direção e sentido para baixo. Se tiver nesse ponto aqui, ó, a força-peso vai continuar na mesma direção, no mesmo sentido. Então, independentemente do ponto que está no globo da morte. Então, letra A, vai embora. A força-peso tem seu valor, direção e sentido, dependentes da posição. Não, o peso não vai mudar, o peso é sempre vertical para baixo, independentemente se está no globo da morte ou qualquer outro lugar. Então, nem vou continuar lendo letra B. Letra C. A força normal tem a sua direção e sentidos dependentes da posição em que o motociclista está no globo da morte. Olha só, dependendo dessa posição aqui, ó, a direção é vertical e o sentido é para cima. Se estiver nessa posição, a direção é vertical, o sentido para baixo. Nessa direção aqui, o que significa normal? Na matemática, normal significa perpendicular, 90 graus. O que é uma força normal? É uma força perpendicular à superfície. No caso, a força normal aqui, ó, vai estar nesse sentido aqui, ó, perpendicular a esse pontinho. Então depende do ponto. Letra C de cavalo. Beleza? Bom, próxima questão aí, bora lá. Questão 9, questão de termometria. Para se construir um termômetro volumétrico usando um material adequado, ou seja, que siga a proporção linear entre temperatura e volume, deve-se usar como referências as temperaturas de ebulição e de solidificação da água para pura a pressão de 1 atm. Sendo assim, a temperatura de solidificação da água, o termômetro hipotético deve marcar no volume de 13 e na temperatura de ebulição de 93. Então, qual será a temperatura em kelvins quando o termômetro marcar 45 ml? Olha só, aqui vamos desenhar um termômetro. Como ele já colocou em Kelvin, eu poderia usar Kelvin, mas eu vou usar o seguinte, eu vou usar em Celsius, porque normalmente você está habituado a trabalhar com Celsius. Ele falou 2 pontos fixos, né? O ponto do gelo é o 0 graus Celsius quando a pressão é de 1 atm. E o ponto do vapor é 100 graus Celsius, né? Vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser minha escala Celsius. 100 graus Celsius. E ele falou o seguinte, ó. No meu termômetro, quando estiver marcando 0 graus Celsius, vai estar marcando volume de 13 ml. 13 ml. E quando estiver na temperatura da ebulição, vai estar 93 ml. E a pergunta é, quanto que vai estar na 45 ml? Qual vai ser a temperatura? Eu vou achar a temperatura em Celsius, mas a pergunta é em Kelvin. Lembra que a temperatura Kelvin, que a gente representa por T maiúsculo, é só você pegar a temperatura Celsius e somar 273. Você pode ir na malandragem ou você pode fazer bonitinho. Na malandragem é o seguinte, ó. Na malandragem você pode fazer por variação. De 0 para 100 aumentou 100, tá? De 13 para 93 aumentou 80. Então, se aqui aumenta 100, aqui aumenta 80. Então, ó, daqui para cá, ó, de 13 para 45, você pode fazer essa variação e você vai acompanhar essa variação aqui. Você faz uma regrinha de 3, tá bom? Uma outra forma de você fazer. Mas a forma tradicional é a gente fazer aquela relaçãozinha de meio pé, cabeça, pé. A relaçãozinha meio menos pé, cabeça menos pé. Ô, fiotinho, esse negócio meio pé, cabeça, pé, vindo aqui, ó. Vamos supor que aqui vai ser o meu ponto pé, aqui vai ser meu ponto meio, aqui vai ser meu ponto cabeça. Só substituir os valores. Vamos lá, olha só. Quem é o meio aqui, ó? Meio, pé, cabeça, pé. Quem é o meio aqui, ó? Temperatura Celsius. Quem é o pé? 0. Quem é a cabeça? 100. Quem é o pé? 0. Tá vendo? Fez meio pé, cabeça, pé. Vai fazer meio pé, cabeça, pé aqui, ó. Meio menos pé, cabeça menos pé. Então, cá, 45 menos 13 sobre 93 menos 13. Aqui vai ficar θ C sobre 100. Alexia, quanto que é 45 menos 13? Aí a Alexia vai falar, quer ver? 45 menos 13 tá vendo? igual a 32. Viu?
Infelizmente você não tem a Alexa durante a prova. Quer ver? Olha só que legal. Alexa, quanto que é 93 menos 13? 93 menos 13 é igual a 80. Tá vendo que facinho, gente? Que bonitinha essa Alexa. Muito bom. Obrigado, Alexa. Ó, dá pra gente dividir aqui o 32 e o 80, os dois divididos por 8. 32 divide por 8 e 80 divide por 8. Quer ver que bacana? Alexa, quanto que é 32 dividido por 8? 32 dividido por 8 é igual a 4. Tá vendo? E 80 dividido por 8, Alex, quanto que é? Não falou, demorou aqui, ó, demorou. Ô, Fiotinho, agora é o seguinte, ó, o que você pode fazer? Dá pra tesourar 0 com 0 e passa esse 10 para lá multiplicando. 10 vezes 4, 40. Essa é a temperatura em graus Celsius. Só que eu quero em Kelvin. Então a temperatura Kelvin é só pegar o Celsius e somar 273. Então fazendo isso, a temperatura Kelvin pega a temperatura Celsius, que é 40, e soma 273. Alexa, quanto que é 40 menos 200, mais 273? Ixi, eu falei errado. 40 menos 200, mais 273 ela é igual a errou, tá vendo? 113. Alexa, desculpa. Alexa, quanto que é 40 mais 273? Agora vai acertar. Vamos ver. Não tenho certeza. Ela não entendeu o que eu falei. Alexa, quanto que é 40 mais 273? 40 mais 273 é igual a 313. Perfeito, obrigado, Alexa. Kelvin, isso aqui vai dar letra B. Fechou? Ah, mas professor, mas está 313,15. É porque é o seguinte, o zero absoluto, o valor dele é de menos 273,15 graus Celsius. Nós normalmente aproximamos para quanto? Para menos 273 graus Celsius. Por isso que está essa diferença de 0,15. Mas não fique preocupado. Se aparecer zero absoluto para você, 273,15, esse é o valor correto. Esse que é o valor aproximado. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Questãozinha 10. Olha só que legal. Essa questãozinha é uma questão de associação de resistores. Um circuito é composto por 5 resistores ideais em paralelo. Opa, interessante isso aqui, hein? Por isso que eu desenhei desse jeito. O primeiro resistor tem resistência 0,01. Aí coloca lá. O segundo, 0,1. E assim sucessivamente até o quinto resistor, que em paralelo tem resistência de 100. Então aqui vai ser 100 ohm e é o quinto, né? Então como vai ser aqui? 0,1, entende que aqui vai ser 1 e aqui vai ser 10, ou seja, aumentando de 10 em 10. E a pergunta é, olha lá, ele coloca, e assim sucessivamente até o último que é de 100. Todos eles estão ligados a uma bateria de 9 volts. Então eu tenho uma bateria de 9 volts. Bom, você pode fazer o jeito bonitinho ou você pode usar o jeito mulambo. Aí você escolhe, tá beleza? Dessa forma, qual a corrente no circuito? Você lembra que para você calcular a resistência, a corrente, tem que usar a expressão U é igual a RI, certo? Eu sei a tensão, que é quanto? 9 volts. 9 volts. Eu tenho que achar a resistência para achar a corrente. Mas ó, aí você tem que fazer essa conta. 1 sobre resistência equivalente. Aí, 1 sobre 0,01 mais 1 sobre 0,1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 100. Gente, tudo bem, você pode fazer essa conta, mas você vai gastar um tempo violento. A pergunta é, você tem tempo para gastar nessa prova? Olha só, não, né? Aí usa o seguinte macetezinho. Quando você tem uma associação em paralelo, a resistência total sempre vai diminuir. Quando você pega uma associação em paralelo, a resistência equivalente sempre vai diminuir. Então sempre ela vai ser menor que a menor de todas. E nesse caso aqui, a menor de todas é 0,01. Se você for desenvolver essa conta, vai dar um valor menor que isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar como se fosse isso. Mas eu sei que é um pouquinho menor que isso. Então olha só, vou colocar isso aqui. Aí você vai lá, 9, qual é a resistência? Se fosse 0,01, aí você vai achar, passa dividindo, essa corrente aqui vai dar 900. Tá vendo?
Aí você lembra o seguinte, poxa, a resistência total vai ser menor que isso. Se vai diminuir a resistência, então a corrente vai aumentar, então vai ser uma corrente maior que 900. E a única opção maior que 900 é a letra E. Tá vendo? Você não precisa desenvolver toda essa conta. Vamos lá, próxima questão. Questão 11. Um grupo de escoteiros em acampamento decidiu acender uma pequena fogueira usando uma lupa circular com 5 centímetros de raio contra o sol. Então tem uma lupa, eu sei que esse raio aqui é de 5 centímetros. Perfeito. Sabendo que no local, cada centímetro quadrado recebia do sol uma potência de 0,1 watt. Então, a cada 1 centímetro quadrado, recebia uma potência de 0,1 watt. E a pergunta é, qual foi a potência total recebida pela lupa usada para acender o fogo? Isso aqui é uma questão mais de matemática do que física, porque é uma questão que vai envolver área. Área da circunferência você tem que saber fazer. Área da circunferência você calculou como sendo πr². Então essa área, o π ele mandou você colocar como sendo 3,14. Normalmente quando é um professor de física fazendo a questão, ele manda você usar o π como sendo 3, né? Mas esse aí mandou 3,14. E o raio da questão, no caso 5, né? Então fica 5 ao quadrado. Então essa área vai ficar 3,14 vezes 25. Alexa, quanto que é 3,14 vezes 25? Alexa, 3,14 vezes 25. 14 vezes 25 é igual a 350. Alexa, quanto que é 3,14 vezes 25? 3,14 vezes 25 é igual a 78,5. Então 78,5 é a sua área, centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque esse raio estava em centímetros. Aí ele colocou 1 centímetro quadrado, a cada 1 centímetro quadrado tem essa potência. Então a cada 1 centímetro quadrado existe uma potência de 0,1 watt. E a pergunta é, qual a potência que vai receber nessa área total? Então 78,5 centímetros quadrados vai receber uma potência que você quer saber, pode chamar de x. Multiplicando meio pelos extremos aqui, ó, é só tirar uma casa daqui e essa potência vai dar 7,85 watts. Vai dar a letra C. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos para a próxima. Questãozinha 12, uma questão clássica, mas antes de resolvê-la, vamos colocar uns múltiplos aqui. Ó, você tem o mili, você tem o micro, você vai ter o nano, você tem o pico, você tem o quilo, você tem o mega, aí você tem mais o giga e o tera. Olha lá. Você tem que saber o que significa cada um desses múltiplos aí, tá ok? O mili, 10 a menos 3, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12. Tem que saber isso aqui. Quilo, 10 ao cubo, mega, 10 a sexta, giga, 10 a nona, tera, 10 a 12, tá? E mais ou menos o seguinte, olha só. As estações de rádio FM, frequência modulada, tem frequência, tem sinal de 87,5 mega e 108,5 megahertz. Então, ó, a frequência de 87,5 10, ó, mega, 10 a sexta. 10 a sexta hertz. E a frequência vai até 108 megahertz, ou seja, 10 a sexta hertz. Se você não soubesse o que significa mega, você não faz essa questão. Aí ele continua lá. Ou seja, esse tipo de onda eletromagnética no vácuo corresponde às ondas com comprimento que estão entre... Eita, agora você tem que saber comprimento de onda. Por obrigação, você tem que saber que as ondas eletromagnéticas no vácuo possuem a velocidade,
A velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, a gente representa normalmente por C, é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Você tem que saber essa velocidade. Aí tem que saber usar a relaçãozinha da equação fundamental da ondulatória. Qual que é a equação fundamental da ondulatória? Você vai usar o V lambda F. Velocidade lambda vezes a frequência. Meus queridos, agora é só você substituir. Qual a velocidade? Pô, a velocidade das ondas eletromagnéticas, 3 vezes 10 oitava. Mais uma vez, o exercício não é obrigado a fornecer essa velocidade, você tem que decorar. O tamanho de uma onda eu não sei. Qual a frequência que eu vou pegar? Vou pegar 87,510 a sexta. Isso aqui vai passar dividindo. Mas olha só a malandragem. Eu vou colocar aqui 310 a sexta. Por quê? Porque eu peguei duas casas desse aqui para ficar 10 a sexta. E aqui vai passar dividindo, vai ficar 87,510 a sexta. Olha só porque eu fiz lá, para cancelar esse 10 a sexta com esse 10 a sexta. Aí vamos perguntar, Alexa, quanto que é 300 dividido por 87,5? 300 dividido por 87,5 é aproximadamente igual a 3,4286. 3,4 metros, né, gente? Agora vamos fazer a mesma coisa pro outro lá. 3 vezes 10 oitava. O tamanho de onda você quer saber e a frequência vai ser 108,10 a sexta. Passa isso aqui dividindo, vou abrir esse 300, colocar 310 a sexta. Aqui eu peguei duas casas do 8, dividir por 108,10 elevado a sexta. Esse é o lambda. Tesoura 10 a sexta com 10 a sexta. Vamos perguntar para Alexa. Alexa, 300 dividido por 108. 300 dividido por 108 é aproximadamente igual a 2,7778. Obrigado, Alexa. Então, aproximadamente 2,7. Então é o seguinte, tamanho de onda de 3,4 até 2,7. Aí você tem que olhar qual opção que vai ter a resposta. De 3,4 a 2,7, compreendido entre 1 e 5? Sim, entre 1 e 5, letra A de amor. Top! Essa questãozinha 12 da prova de 2019. Prova de 2019, a única prova que não teve questão anulada de física. Vamos esperar esse ano, vamos lá? O FGD 2018. Primeira questãozinha, a primeira questãozinha de física é uma questão de capacitores. Do jeito que tá aí, eu peguei essa questão do site, mas do jeito que tá essa questão deveria ter sido anulada. Por quê? Porque o circuito aqui é um circuito aberto. Esse circuito só funciona se for um circuito fechado. Então aqui teria que estar fechado. Sem esse fio aqui, circuito aberto não vale essa questão. Mas vamos fazer como se fosse um circuito fechado, tudo bem? Olha só, no arranjo experimental da figura a seguir, possui uma fonte de tensão igual a 4 volts. Então a fonte de tensão é 4 volts. 3 capacitores. O capacitor 1 é 2 microfarad, o capacitor 2 você vai ter 4 microfarad e o capacitor 3 6 microfarad. Perfeito. Aí ele pede algumas coisinhas, olha só o que ele pede. A capacitância equivalente e a carga armazenada no capacitor 1, no capacitor 2, no capacitor 3. Tudo bem, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Ele quer saber a capacitância equivalente e a carga armazenada em cada um. Vamos fechar aqui o circuito, né? Primeiro isso aqui. Isso aqui é uma associação de capacitores. Em associação de capacitores, você tem que pensar o seguinte. Esses dois aqui estão em paralelo. Capacitor 1 e capacitor 2 estão em paralelo. Quando você tem uma associação em paralelo, o que são iguais aqui quando você tem paralelo? Eles possuem a mesma DDP. Possuem a mesma DDP. A mesma DDP. DDP. A DDP é a mesma. E a capacitância equivalente, quando você tem em paralelo, a capacitância equivalente é só você somar. Aqui é o oposto de resistor, tá? Então você somando os dois capacitores, no caso, o capacitor 1 e o capacitor 2, o capacitor 1 vale 2, o capacitor 2 vale 4. Somando esses dois vai dar 2 mais 4, vai dar 6. Então já sei que a capacitância equivalente de 1 e 2 vale 6 microfarad. Agora é o seguinte, ó, o capacitor 3 com o capacitor equivalente
de 1 e 2, vou até colocar aqui equivalente 1 e 2, estão em série. Quando fala que os capacitores estão em série, o que é igual em série em capacitor? Mesma carga, mesma carga. E capacitores em paralelo, vocês somam os inversos, né? Capacitor equivalente, é só somar os inversos. Vai ser o inverso do capacitor 3, mais o inverso dessa associação aqui do capacitor 1 e 2. Nesse caso, quando você tem 2, você pode falar, no caso 2, como assim, professor D? Esse aqui é um conjunto, esse aqui é outro conjunto. Quando você tem esse tipo de associação, você pode falar o seguinte, você pode usar o produto pela soma. É uma forma mais rápida de você fazer. Substituindo os valores aqui, vai ficar 1 sobre capacitor equivalente, 1 sobre capacitor 3, que vale 6, mais 1 sobre capacitor 1, 2. Capacitor 1, 2 vale 6. Você fazendo essa continha, a capacitância equivalente aqui vai dar 3 microfarad. Então eu já sei a capacitância equivalente, 3 microfarad. Se você sabe isso aqui, você já fica entre duas opções na resposta, tá bom? E a pergunta é qual a carga de cada um? Como eu vou achar a carga de cada um? Uma sugestão, melhor você achar a capacitância 3. Porque é o seguinte, o seu sistema é basicamente isso aqui, ó. Você tem um capacitor, o capacitor 1 e o capacitor 2 e o capacitor 3 em série, certo? Esses dois têm paralelo que está em série com esse aqui que vai ligar no conjunto ali que é o polo positivo e o polo negativo. O negócio é o seguinte, quando você tem série, eu posso falar que todos têm a mesma carga. Então, quando está em série, a carga de um vai ser igual à carga do sistema, tá ok? E a carga do sistema eu consigo falar. Qual que é a carga do sistema? A carga do sistema, a carga total, eu posso usar a expressãozinha da capacitância vezes a tensão, tá? Aí eu vou pegar a capacitância equivalente total vezes a tensão total. Substituindo aqui, ó, tosse alérgica, tá? Fica tranquilo. E também não passa via, né, aqui no online. Qual a capacitância equivalente total? 3 microfarad. E qual a tensão total? A tensão total é 4 volts. Tá ali, ó, 4 volts. Aqui, ó, 4 volts. Isso aqui vai dar uma carga total de 12 microfarad. Então é o seguinte, se a capacitância equivalente a 12 microfarad, então eu posso falar que a capacitância do 3 aqui, a carga do 3 também vai ser 12, porque está em série. 12. Através dessa carga do 3, 12 microcoulomb, porque é a carga. Através dessa carga do 3, eu vou conseguir achar a carga desse sistema. Como, professor? Eu vou usar a expressãozinha da carga aqui, ó. Carga é igual capacitância vezes a tensão, certo? Olha só. A carga aqui do 3 é 12. A capacitância dele, do 3, a capacitância do 3 é 6. Aí você acha a DDP dele. A DDP dele vai dar 2 volts. Significa o seguinte, que aqui ele tem uma tensão total de 4 volts. Da onde eu tirei isso? Do enunciado. Desse 4 volts aqui, ele pegou 2 volts para ele. Poxa, dos 4 ficou 2 aqui. Então, qual vai ser a voltagem para isso aqui? A voltagem para isso aqui vai ser 2 volts. Porque se você pegar 2 volts com mais 2 volts, vai dar o total de 4 volts. Top! Tá sabendo essa tensão, consigo saber a carga de cada um deles. Como? É só você jogar a expressãozinha carga é igual capacitância vezes a tensão. Tanto para um, tanto para o outro. Aí você chega na resposta bonitinha, beleza? Ó, tranquilo. Tranquilo não, uma questão trabalhosa. Se é uma questão dessa no vestibular, eu pularia, deixaria ela por último porque gasta tempo. Próxima questão. Questão 8. Se um satélite lançado pela NASA orbita a Terra a uma altura de 10.800 km sobre a linha do Equador, qual deve ser sua velocidade média, sabendo que a massa e o raio da Terra são, respectivamente, te deu a massa e te deu o raio da Terra. Legal, hein? Negócio seguinte, ó. Vamos pegar aqui. Você vai ter a Terra. Vou fazer um maior aqui. Você vai ter a Terra. O raio da Terra, a distância dele é de 6.000 quilômetros. Perdão, 6.000 quilômetros.
Em vez de colocar 6.000, vou deixar 6.000 quilômetros aqui. E tem uma nave que está orbitando aqui, tá? Essa nave aqui, eu falo que é tipo um satélite aqui. E ela está orbitando a uma distância de 10.800 quilômetros. Então, eu posso falar que a distância total daqui até aqui vai dar 16.800 quilômetros, que eu posso escrever como sendo 16.800 vezes 10 ao cubo metros, que eu já passei para metro. O que você tem que saber? Esse satélite, essa nave, vai fazer um movimento circular, tá? Vai fazer um movimento circular. E a distância daqui até aqui é o que a gente vai chamar de raio, tá? Esse raio aqui que eu estou colocando é a distância total, da onde está a nave até o centro da Terra. Feito? No caso seguinte, toda vez que você tem uma órbita, esse corpo aqui, ele vai manter o valor da velocidade constante, ele vai manter o valor da velocidade constante, mas é uma curva. Toda vez que você tem uma curva, você tem uma aceleração. Essa aceleração da curva é chamada de aceleração centrípeta. Então vai ter uma aceleração centrípeta, professor. E como calcula a aceleração centrípeta? Aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre raio. Feito? Mas é o seguinte, na prática, por que esse corpo, por que essa nave consegue orbitar aqui a Terra? Porque existe o campo gravitacional, existe a aceleração gravitacional, que a gente chama de gravidade. E a gravidade do planeta, né, a gente, no caso, a gente pode calcular como sendo Gzão, que é constante gravitacional, massa sobre a distância ao quadrado. Essa distância é do corpo até o centro da Terra. Aí essa questão você vai fazer o seguinte, você vai igualar as duas expressões. A aceleração centrípeta veio do campo gravitacional. Aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio. Campo gravitacional, Gzão em mão sobre raio ao quadrado. Lembrando que o raio é a minha distância total aqui, tá? 10, no caso, 16.810 ao cubo metros. O que você pode tesourar? Esse quadrado com esse R que você tesoura. Agora é matemática. Você quer saber essa velocidade. Você tem esse Gzão aqui, ó. Essa constante aqui, ó. Tá aqui, ó. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Massa da Terra. A massa da Terra tá aqui, ó. Em mão. 6 vezes 10 a 24 kg. Sobre a distância. Porque aqui vai sobrar um R. Qual distância? 16.000 vezes 10 ao cubo. Em vez de colocar 16.000 vezes 10 ao cubo, eu vou colocar como sendo 1,68 vezes 10. Quantas casas a vírgula vai ter que andar para ficar aqui, ó, entre 1 e o 6 aqui, ó. Tá aqui, tem que dar 1, 2, 3, 4 casas, certo? Quando você anda para a esquerda, você vai somar. Então eu vou ter que somar 1, 2, 3, 4 casas. Então vou somar 4 casas, só que eu já tinha quanto lá? 3. Então isso vai dar quanto? 7 metros. Esse é o raio. Aí substitui ali, que vai dar 1,68 vezes 10 elevado a 7. Aí você vai terminar essa continha e você vai chegar na resposta, beleza? Vamos lá, próxima questão. Questãozinha 9 é uma questãozinha sobre trabalho. Olha só, quando você tem uma força que varia, como você pode calcular o trabalho? O trabalho resultante é igual à variação da energia cinética. Então vai ter que mudar o valor da velocidade para ter trabalho. Se aumenta o valor da velocidade, o trabalho é positivo. Se diminui o valor da velocidade, o trabalho é negativo, tá? Então, quando a força for variável, eu só posso pensar o seguinte: trabalho igual a variação da energia cinética. Logo, se a velocidade for constante em módulo, né, o trabalho é zero, porque não vai mudar a energia cinética. A outra forma de você calcular trabalho é quando você tem um trabalho de força constante, né? Aí você calcula pela expressãozinha, trabalho é igual força, deslocamento, cosseno do ângulo. É uma outra forma de você calcular o trabalho.
E o detalhe importante, olha só, quando o ângulo for de 90 graus, o cosseno de 90 graus é zero, né? Então, se você pegar aqui e colocar cosseno de 90 graus, vai dar zero. Como assim, professor? Quando você tiver um ângulo entre força e deslocamento e esse ângulo for de 90 graus, o trabalho vai ser zero. Toda vez que você tiver uma força e deslocamento com um ângulo de 90 graus, o trabalho vai ser zero, beleza? Então, sabendo isso, a gente vai ler essa questãozinha. Ele vai falar sobre trabalho. E tá falando o seguinte, ó, qual a única situação que a força está realizando algum trabalho? Vamos lá. A força de atração da Terra que atua sobre a Lua para mantê-la em órbita circular. Olha só, essa força que mantém a atração, que mantém em órbita circular, eu posso afirmar que quando falar órbita circular, órbita, olha só, órbita circular. O que que acontece? Circular. O fiotinho, vamos supor que aqui é a Terra, aqui vai ser a Lua, ou posso pensar num satélite, que seja. A força aqui é a força de atração, olha só, a força vai ser de atração, a força vai ser de atração, a velocidade vai ser tangente esse ponto aqui, né? Quando eu falo velocidade, essa velocidade está relacionada com deslocamento. E o ângulo entre a força e essa velocidade que representa o deslocamento, nesse ponto vai ser quanto? 90 graus. Qualquer outro ponto aqui, sempre a força vai ser perpendicular. Se a força é perpendicular, significa que é 90 graus, o trabalho é zero. Então não realiza trabalho. Letra B. A força que um fisiculturista exerce sobre um haltere para mantê-lo suspenso acima da sua cabeça. O cara vai pegar, vai erguer lá, vai ficar paradinho. Qual a velocidade inicial? Zero. Qual a velocidade final? Zero. Logo, não vai mudar a velocidade. Se não vai mudar a velocidade, não vai ter variação da energia cinética. Se não muda a energia cinética, lembra que a energia cinética está relacionada com a mudança da velocidade. Se não muda a energia cinética, logo não tem trabalho. Então, trabalho zero. Não mudou a velocidade, não mudou em módulo a velocidade, trabalho zero. Letra C. A força que um operário faz sobre um saco de cimento para carregá-lo para um pátio. Negócio seguinte, o cara tá carregando o saco de cimento, vamos falar aqui, ó. Aqui a pessoa carregando o saco de cimento, a pessoa tá andando, né? Não, aqui é a mão da pessoa, pronto, aqui é a mão da pessoa, isso, aqui é a mão da pessoa. Tá carregando. A força que a pessoa tá fazendo é para cima, porque o peso do saco aqui é para baixo. Só que a pessoa tá tendo um deslocamento nessa direção aqui, ó, deslocamento. Qual o ângulo que a força está fazendo com deslocamento? Aqui, ó, 90 graus. E quando o ângulo for de 90 graus, o trabalho é zero. Então aqui também não tem trabalho. Não tem trabalho. Letra D. A força que os cabos realizam para manter um elevador com velocidade constante. O fiotinho falou velocidade constante, trabalho resultante é quanto? Zero. Então não. Letra E. A força-peso que uma pessoa andando a um carro a 60 km por hora. Sem inclinação. Meu querido, negócio é o seguinte, ó, tem um carrinho aqui, aqui é o meu carrinho e a pessoa tá sentada aqui, ó. E o carrinho tá indo nessa direção, deslocamento para cá. Lembra que o peso da pessoa é para baixo. Aí você vai ter a normal para cima. Qual o ângulo entre a força-peso e o deslocamento? Aqui, ó, 90 graus. Se é 90 graus, o trabalho é zero. Logo, não tem resposta. Poxa, você perdeu um tempão na sua prova para não achar resposta. Isso aí foi uma sacanagem. Mas pelo menos nesse ano só foi uma questão no lado que foi essa, beleza? As outras todas têm resposta. Lembra que a questão de capacitor deveria ter sido anulada. Mas vamos lá, né? Próxima questão. Questãozinha número 10, questãozinha de termometria. Ó, quando a gente fala de escala termométrica, você pode lembrar de duas relaçõezinhas. Primeiro, quando for uma relação exata, né? Quando for uma relação exata, eu posso usar a relaçãozinha. A temperatura Kelvin, que eu represento por T maiúsculo, é só pegar a temperatura Celsius e somar 273. Tá? E quando eu tenho relação de Celsius para Fahrenheit, é aquela temperatura em Fahrenheit dividido por 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Esse aqui é uma relação exata. Agora, quando for uma variação de temperatura, a variação de temperatura em Kelvin, é igual à variação de temperatura em Celsius.
Se aumentou 2 graus Celsius, aumentou 2 Kelvin. Se aumentou 100 graus Celsius, aumentou 100 Kelvin, tá? Isso é a variação. E a variação de temperatura em Celsius proporcional a 5, assim como a variação de temperatura em Fahrenheit proporcional a 9. Então tome muito cuidado, que ele pode pedir uma coisa exata ou sobre variação, beleza? Ó, vamos ver o que está falando nessa questão. Um dia, típico da região do centro-oeste, é comum observar uma amplitude. Opa, o que é amplitude térmica? Diferença entre a máxima e a mínima. Quando eu falo diferença entre a máxima e a mínima, eu estou pensando em variação. A variação de temperatura foi de 15 graus Celsius. Opa, se a variação foi de 15 graus Celsius, quanto vale essa variação em Kelvin e quanto vale essa variação em Fahrenheit? Opa, a variação está imediata aqui, ó. Quando for variação de Kelvin e Celsius são iguais. Então, se variou 15 graus Celsius, eu posso falar que a variação de Kelvin também vai ser 15. A variação é igual ao Celsius e Kelvin. É essa relaçãozinha aqui, ó. Agora, a relação de Celsius e Fahrenheit é só substituir aqui, ó. Eu sei a variação de Celsius quanto? 15. 15 sobre 5, variação Fahrenheit proporcional a 9. Aí você vai pegar 15 dividido por 5 vai dar 3. O 9 vai multiplicar, vai dar 27. Top! Tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí você marca a letra D. Tem mais uma questão, tem mais uma questão, tem mais uma, tem mais duas. Vamos lá, bora. Próxima aqui, ó. Questãozinha de lançamento oblíquo. Vamos fazer um... Bora. Esqueci de apagar. Questãozinha de lançamento oblíquo. Olha só. Lançamento oblíquo. Quando você falar lançamento oblíquo, o que você tem que já vir em mente? Lançamento oblíquo. Ó. Fazer uma revisãozinha aqui de 2 minutinhos de lançamento oblíquo. No caso, você vai lançar esse corpo aqui com uma certa velocidade. Aí esse corpo vai fazer essa trajetória aqui, ó. Existe uma aceleração. Essa aceleração é a aceleração da gravidade e ela é sempre para baixo, tá? Falou aceleração da gravidade e é sempre para baixo. Durante a subida, para onde que é a aceleração? Para baixo. No ponto mais alto, para onde que é a aceleração? Para baixo. Na descida, para onde que é a aceleração? Para baixo. Qual o nome dela? Gravidade. E nunca vai mudar. Essa aceleração está apenas na vertical, tá? Se está na vertical, você vai separar esse movimento aqui na vertical e na horizontal. Na horizontal não tem aceleração. Então, na horizontal vai ser movimento uniforme. Vertical vai ter aceleração, então vai ser movimento uniformemente variado. Quando eu falo que é movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, a velocidade que você vai ter no eixo X vai ser constante. E essa velocidade no eixo X é a decomposição. Olha só, a velocidade no eixo X vai ser a decomposição dessa velocidade aqui, ó, no eixo X. E essa decomposição aqui, ó, a gente vai chamar de Vx. A gente calcula como sendo V vezes o cosseno do ângulo. Eu também posso decompor essa velocidade no eixo Y. No eixo Y vai ser essa aqui, deixa eu fazer em verde aqui, ó. E essa velocidade no eixo Y ela varia. Essa velocidade vertical no eixo Y vai ser V0 vezes o seno do ângulo. O que é importante você saber? Do mesmo jeito que sobe, desce. Então, se você lançou com 100 km por hora, no final vai ter 100 km por hora. Se considerando o mesmo nível, tá? É comum aparecer aqui, ó, ponto mais alto. Nesse ponto aqui, no ponto mais alto, a velocidade vertical é zero. A velocidade vertical é zero. Não tem velocidade na vertical. Mas a velocidade no X permanece a mesma. Lembra que a velocidade no X permanece sempre constante. A velocidade no X sempre constante. E esse ponto aqui a gente chama de altura máxima, tá? Altura máxima. Bom, a distância daqui até aqui, ó, onde caiu, nós chamamos de alcance. Expressõezinhas comuns que você pode usar a todo momento de alcance. Alcance é a velocidade no eixo X vezes o tempo no ar, tá? E essa expressão de alcance aqui, para você decorar quando for lançamento,
É uma expressãozinha que quase ninguém decora. É a velocidade ao quadrado do ângulo, seno de 2 vezes o lançamento, o ângulo de lançamento sobre a gravidade. Essa expressão aqui, quando o professor fala assim, ó, não decora. Mas como seu vestibular já tá aí, vai que aparece, né? Então decora isso aqui. Alcance. Outra coisinha que você pode falar, alcance máximo. Se aparecer alguma coisa de alcance máximo para você, no alcance máximo, o ângulo de lançamento tem que ser 45 graus. Então o ângulo para você ter a maior distância aqui, o alcance máximo, esse ângulo de lançamento tem que ser 45 graus. E se você substituir aqui 45, vai ficar 2 vezes 45, vai dar 90. E o seno de 90 é 1. Aí você vai chegar na expressãozinha aqui de alcance máximo. É só tirar esse seno de 2 vezes o ângulo. É velocidade ao quadrado dividido pela gravidade. Aparecer o alcance máximo é isso. Ó, no eixo Y é movimento uniformemente variado. Então você pode utilizar todas as expressõezinhas do movimento uniformemente variado. Se você não lembra todas, quer decorar alguma coisinha básica aqui, você pode lembrar o seguinte, ó. Tempo de subida. Tempo de subida é você pegar a velocidade no eixo Y, dividir pela gravidade. Isso aqui veio da equação da velocidade. E se você quer calcular essa altura máxima, você pode substituir por torre L, ou então jogar na expressãozinha h igual gt² sobre 2. Onde esse tempo aqui é justamente o tempo de subida. Beleza? Ó, uma revisãozinha bem rápida de lançamento oblíquo. Normalmente isso aqui o aluno tem muita raiva, porque é muita expressãozinha. Coisinha básica aqui, tá? Questão 11. Um projétil foi disparado com ângulo θ acima da horizontal e com a velocidade v0. Em um local onde a gravidade é g. Ao chegar na sua altura máxima, depois de um certo tempo, é possível afirmar, desprezando a resistência do ar, que a velocidade do projétil é igual à velocidade inicial v0. Olha só, depois do ponto aqui, ó, depois desse ponto aqui, a velocidade, tipo assim, ó, a velocidade aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. A velocidade nesse ponto aqui é igual a essa velocidade? Não, não é. Então não é, então não pode ser. Letra B. A distância máxima que esse projétil irá alcançar será dada por isso? A distância máxima que ele irá alcançar é o alcance. O alcance é dado por isso? V² seno de 2 vezes o ângulo pela gravidade? Sim. Então, letra B. O correto é a gente colocar um parênteses aqui, mais questão de detalhe. Acabou. Fechou? Ó, última questãozinha. Vamos lá. Questão 12. Essa questão 12 vai falar sobre a capa de invisibilidade do Harry Potter, tá? E vai falar sobre um metamaterial. E o seguinte, vai falar sobre refração. Eu queria o negócio seguinte, ó. Se você tem um meio, no caso, um meio 1, um meio 2, o que normalmente pode acontecer quando uma luz incide no meio? Olha só. Quando uma luz incide no meio, raio incidente, pode acontecer uma coisinha. Primeiro, ele pode sofrer uma reflexão. Então ele pode ter a reflexão. Reflexão. Então isso aqui pode acontecer, como se fosse um espelho, tá? O raio bate, vai ter uma reflexão. Isso é um espelho. Também, ele pode, no caso que é a direção sem desvio, ele pode mudar de meio aumentando a velocidade. Quando ele muda de meio e aumenta a velocidade, a gente vai falar que vem aqui, ó, ele afasta da normal. Aqui é chamado de refração. Refração com a velocidade aumentando, tá bom? Ou então ele pode ter uma refração, uma outra refração, porque mudou de meio. Uma refração só que com redução de velocidade, com a velocidade diminuindo. É como se fosse do ar para a água a luz. Se a luz sair do ar para a água, vai ter uma redução da velocidade. A única coisa que não acontece é o raio de luz vir aqui e vir para cá. Isso aqui não acontece. Não!
Isso aqui iria acontecer se for uma coisa absurda. Mas independentemente de qualquer coisa, ele jamais iria violar as leis da refração. Ele jamais iria violar as leis da refração. E ele vai falar todo um texto e vai falar assim: para um feixe de luz que incide no metamaterial com índice de refração negativo, ou seja, não existe índice de refração negativo, a gente vai inventar, tá? O inventar é acontecer isso aqui. EcoF marca que o feixe refratado, que este, estará no mesmo meio que o feixe de luz incidente. Para ele estar no mesmo meio, ele tem que sofrer uma reflexão. Não, não é isso. Então não é letra A. Letra B. Estará no outro meio que o feixe de luz incidente, formando sempre o mesmo ângulo com a normal. O negócio é o seguinte, o ângulo com a normal é esse aqui. É aqui, vamos supor que vai ser ângulo θ. Ou ele vai aumentar o ângulo, ou ele vai diminuir o ângulo. Não vai ter o mesmo ângulo. Então não. Seguirá a relação proposta pela lei de Snell. Opa, será que vai seguir a lei de Snell? Não sei. Polarizará. Não sei nada disso, professor. Então não. Será sempre circularmente polarizado. Não falei nada disso, então esquece. A única coisa que não vai acontecer é violar a lei da refração. Então, letra C de cavalo. Feito? Questãozinha 7. Há mais de 70 anos, um dos principais atrativos turísticos do México é a quebrada do Acapulco. Mergulhadores saltam de rochas a 45 metros de altura. Então, isso aí é a altura. 45 metros de altura. Tá aqui, ó, 45 metros de altura. Sobre as ondas de mar sem qualquer equipamento de proteção. Tudo bem? Considerando o salto como um movimento de queda livre de velocidade vertical inicial nula. Quando ele falou queda livre, velocidade vertical nula, e desprezando a resistência do ar, ou seja, sem atrito, significa que você pode usar aquela expressão H igual GT² sobre 2, onde esse H é a altura, a gravidade de 10 e o tempo é o tempo de queda. Considerando a gravidade como sendo 10, então o tempo entre o salto e a entrada na água, ou seja, eu quero saber o tempo de queda, tá? Bem como a velocidade do mergulhador ao atingir a água são. Questãozinha gostosa de ser feita, uma questão bem tradicional, bem simples. Vou resolver de duas formas. A primeira da forma tradicional, utilizando os elementos da queda livre. Bom, quando você pega a queda livre, você pensa na expressãozinha altura igual gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. E para você achar a velocidade final, você pode usar a equação da velocidade. V igual velocidade inicial mais gravidade vezes o tempo. Substituindo os valores aqui. A altura você tem que é 45 metros. A gravidade igual a 10. Tempo ao quadrado sobre 2. Você vai terminar essa continha, esse tempo vai dar 3 segundos, tá? 3 segundos de queda. Agora a velocidade final, a velocidade inicial é 0, a gravidade é 10 e o tempo de queda é 3. Isso vai dar uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, tempo de queda 3 segundos e velocidade de 30 metros por segundo. Aí você vai dar letra B. Você poderia resolver essa por energia. Porque no início da queda, o corpo está a uma certa altura em relação ao chão. E essa altura é de 45 metros. Com a velocidade inicial nula. Aí ele vai pegar e vai chegar até lá embaixo, né? Aí você pode lembrar o seguinte. Qual a energia relacionada com a altura? Tem uma energia armazenada aqui, essa energia armazenada é chamada energia potencial gravitacional. Aí esse corpo vai ganhar movimento, tanto é que lá embaixo ele vai ter velocidade, que é o que você quer saber. E essa energia relacionada com o movimento, aí é a energia cinética. Como não há perda de energia, eu posso falar a energia antes igual a energia depois. Então vamos usar isso aí. A energia antes igual a energia depois. A energia antes é a energia relacionada com a altura. Energia potencial gravitacional, que você calcula como sendo massa, gravidade e altura. Energia depois é energia de movimento, energia cinética, que é massa, velocidade final ao quadrado sobre 2. Você pode ver que o termo massa não importa. O
que você pode tirar disso? Quando você tem queda sem atrito, desprezando o atrito, a massa não importa. Então quem chega primeiro embaixo? Um corpo mais leve e um corpo mais pesado. Os corpos chegam juntos porque estão sujeitos à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Beleza? Bom, substituindo os valores, você tem que a gravidade é 10, a altura que vai cair é de 45 metros, velocidade final ao quadrado sobre 2. Aí que você vai fazer essa continha, essa velocidade vai dar 30 metros por segundo. Tá, professor? E para você achar o tempo de queda? Para você achar o tempo de queda, você pode substituir nessa equação de novo aqui, ó, V igual V0 mais AT, mais GT, perdão. Que é essa expressãozinha, você pode substituir com os valores que você achou aqui, ó. Qual a velocidade final? 30. A velocidade inicial lá em cima, 0. Gravidade, 10, aí você acha o tempo que vai ser de 3 segundos. Então, duas formas diferentes para você chegar nos mesmos resultados. Velocidade final 30 e o tempo de queda 3 segundos. Tranquilo? Vamos lá? Próxima questão. Questão polêmica, essa questão 8, olha só. De acordo com a física clássica, é confirmar que as 4 estações divididas, com as estações de divisão climática do ano, são resultado da inclinação do eixo de rotação que faz um ângulo de 23,5 graus em relação ao plano da trajetória ao redor do Sol. Essa aqui foi dada como correta, mas vamos analisar cada ela. Olha só. Estação do ano. Você tem a Terra, que ela está inclinada, né? Então vamos colocar aqui a Terra aqui e a Terra aqui. Vamos supor que aqui está inclinada. Essa inclinação aqui é de 23,5 graus, e aqui também. De tal forma, quando está nessa região aqui, ó, a parte de baixo recebe maior incidência, a parte de cima está mais longe do Sol. Então a parte de cima aqui vai ser inverno e aqui vai ser verão. Aí quando você vai pensando que está aqui, ó, nessa região aqui, a parte de cima vai estar mais perto do Sol e a parte de baixo vai estar mais afastado. Então aqui vai ser verão e aqui vai ser inverno. Beleza, e essa inclinação é 23,5 graus. Tudo bem, tá aqui. Só que é inclinado em relação ao quê? Ele falou que possui um ângulo de 23,5 graus em relação ao plano da sua trajetória em relação ao Sol. Negócio seguinte, plano da trajetória em relação ao Sol é esse aqui, ó. Esse aqui é o plano. Esse aqui é o plano. E essa inclinação não é em relação a esse plano. Essa inclinação é em relação a esse plano aqui. Aqui que é 23,5 graus. Não em relação a esse plano. Então, em relação a esse plano aqui, o ângulo é outro. Moral da história. Não está correta. Tá? Porque quando ele fala em relação ao plano no entorno do Sol, é esse aqui. Em relação a esse plano aqui, não é 23,5 graus. É 23,5 graus em relação a esse plano perpendicular ao plano da órbita. Aí está o erro dessa questão. B. Por que a B não está certa? Um experimento de queda livre. Falou queda livre, sem atrito, os corpos caem juntos, independentemente da sua massa. E ele vai falar de uma pena e de uma bola, onde ele fala que a bola chega na frente da pena. Não. Sem atrito, os corpos caem com a mesma aceleração. Então, falsa também. Então, falsa, falsa. C. A força gravitacional repulsiva. Força gravitacional repulsiva. Primeiro é o seguinte, ó. Nós temos 4 forças. A gente vai classificar as forças em 4. Nós temos 4 forças. Nós temos qual a primeira força? A força mais intensa. A primeira força mais intensa é a nuclear forte, tá? Nuclear forte. Essa força nuclear forte você vai ter no núcleo dos átomos, tá? A segunda colocada é a força... Segunda força é a força eletromagnética. Quando eu coloco força eletromagnética, eu estou falando da força elétrica e da força magnética, tá bom? Você não vai ver uma força eletromagnética, você vai ver uma força elétrica, você vai ver força magnética. Eu estou escrevendo força eletromagnética. A terceira força é a força nuclear fraca. Nuclear fraca. Essa nuclear fraca, ela age entre o elétron e o núcleo do átomo, tá bom? E a quarta força
é a força gravitacional. A gravitacional é a mais fraca de todas, porém, ela é especial, porque está presente em todos os locais e só tem força de atração. Por enquanto, a gente não fala de força de repulsão gravitacional, só existe força de atração. Então, quando ele falou força gravitacional repulsiva, a gente tesoura isso aqui, tá? Tesoura, não existe força gravitacional repulsiva, apenas força gravitacional de atração. Eu poderia falar que em relação a todas as outras, ela é mais fraca, só que repulsiva jamais. Uma perguntinha. Quando você está andando de bicicleta, a roda em movimento, você consegue ficar em equilíbrio, certo? Agora, quando a bicicleta está parada, não consegue ficar em equilíbrio. Porque é o seguinte, toda vez que tem um movimento de rotação, tem um negócio chamado conservação do momento angular. E esse movimento de rotação, esse momento angular vai conservar o centro de massa, vai conservar o equilíbrio, vamos pensar assim, tá? Não é um assunto muito abordado no ensino médio. E aqui ele colocou sobre a questão do peão. Um peão se equilibra na posição vertical enquanto realiza o movimento de rotação. Perfeito. Graças a um princípio de conservação do momento linear. Não é momento linear. Se fosse momento angular, aí sim estaria correto, tá? Por causa desse momento linear, aí tá errada essa questão. Ondas eletromagnéticas. Quando ele fala ondas eletromagnéticas, você pode pensar, quais são as ondas eletromagnéticas, professor? Tá, as ondas eletromagnéticas na sequência você tem onda de rádio, você tem micro-ondas, você vai ter infravermelho, você tem luz visível, que vai do vermelho até o violeta, aí você vai ter ultravioleta, aí você tem o raio-x e o raio gama. Todas essas ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade. Todas possuem a mesma velocidade no vácuo e no ar. Todas possuem a mesma velocidade. Lembra que nessa sequência aqui vai crescer energia, vai crescer frequência, vai crescer desvio, tá? Vai crescer absorção. Aí nesse sentido aqui, ó, vai crescer o tamanho de onda, vai crescer o alcance, a reflexão. Todas possuem a mesma velocidade no vácuo e no ar. Esse grupo aqui, ó, é chamado de, até a luz visível, tá? É chamado de não ionizante. Teoricamente não faz mal para nós, tá bom? Não ionizante. E esse grupo aqui são as ondas ionizantes. É comum aparecer o espectro eletromagnético nos vestibulares. Apareceu no FMS, apareceu na prova do Enem, pode aparecer sim na prova do FGD. Então, se você nunca estudou espectro eletromagnético, eu sugiro que você dê uma olhadinha especial no espectro eletromagnético, tá bom? E dentro do espectro você tem a luz visível. Nós não enxergamos todas as ondas, mas a gente enxerga a luz visível das ondas das ondas eletromagnéticas. E ele coloca assim, as ondas eletromagnéticas não são visíveis a olho nu. Não, a luz é uma onda eletromagnética que a gente vê. Agora, se colocasse todas as ondas eletromagnéticas não são visíveis, aí todas não, porque essas aqui você não enxerga, né? Agora, se ele falasse, a maioria das ondas eletromagnéticas não é visível a olho nu, aí sim, tá? Mas todas não, porque a luz visível a gente enxerga. Beleza? Top! Vamos lá, próxima questão. Questão número 9. Antes da gente resolver essa questão número 9, é bom a gente lembrar da segunda lei de Ohm. Aí você vai lá assim, professor, qual que é a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm é como você calcula a resistência de um fio, né? A resistência de um fio depende da resistividade dele, que a gente chama de Rho, do comprimento e da área. Então você tem que saber o seguinte, ó, um fio para ter grande resistência, ele tem que ter uma grande resistividade, ou ele pode ter um grande comprimento ou uma pequena área. São as características de fio com grande resistência.
Fios com baixa resistência, tem uma pequena resistividade, tem um pequeno comprimento e são mais grossos, tem uma grande área. Em geral, se você pensar em um equipamento, quando você pensa em um equipamento, tipo assim, uma TV, a maior potência de uma TV ou de algum equipamento é devido à maior passagem da corrente. E um corpo que deixa passar muita corrente tem pequena resistência. Isso aqui é uma coisa de equipamento. Agora, menor potência, vai passar pouca corrente, isso significa que o aparelho tem muita resistência. É clássico a gente falar de chuveiro quente e chuveiro morno. Um chuveiro quente tem grande potência, logo ele vai ter pequena resistência. O chuveiro quente vai ter uma resistência mais curta e grossa. Um chuveiro quente. Agora, um chuveiro morno vai ter pequena potência, logo vai ter uma maior resistência. A resistência dele vai ser bem fininha e bem comprida. Esse aqui vai ser o equipamento com menor potência. É o chuveiro morno, tá? Esse aqui vai ser o chuveiro quente, esse aqui vai ser o chuveiro morno. Eu poderia dar exemplo de uma lâmpada. Qual lâmpada vai ter maior potência? A lâmpada que tem uma maior potência é a que tem maior potência, é quem tem menor resistência. Cuidado quando a gente fala de fio. Isso aqui é quando a gente pensa em um equipamento, tá bom? Quando pensa em um equipamento. Quando passa corrente elétrica por uma certa resistência, em uma certa resistência, vai gerar uma perda de energia. Essa perda de energia é um aquecimento. E esse aquecimento a gente chama de efeito Joule. Essa energia dissipada nós podemos calcular pela expressãozinha conhecida como π ou π. Ok? Então, agora vamos ler a questãozinha. Inúmeras são as causas de incêndios dentro de uma casa, com materiais inflamáveis, como por exemplo cortinas, sofá, armários de madeira e prateleiras, sendo rápida a propagação. O Major Gildomar Alves, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília, alerta: é preciso ter cuidado para não usar o adaptador T, porque pode sobrecarregar a fiação que é calculada pela engenharia. Um T é isso aqui. Se você coloca vários equipamentos aqui no T, pode passar muita corrente elétrica nesse equipamento e vai ter o superaquecimento que pode provocar um incêndio. Tudo bem? Sobre os riscos e cuidados de instalações elétricas, é correto afirmar que quanto maior o comprimento do fio de cobre, menor o risco de um curto-circuito. O negócio é o seguinte: quanto maior for o comprimento do fio de cobre, ou seja, fio, maior comprimento, vai ter maior resistência. Vai passando corrente, ele vai aquecendo isso aqui e pode provocar incêndio devido a esse aquecimento, tá? Pode pegar fogo naquele plástico que envolve o fio, naquela borracha que envolve o fio, pode pegar fogo. E ele falou: quanto maior o comprimento do fio de cobre, menor o risco de curto-circuito. Bom, eu sei que o risco disso é de ter um incêndio devido ao aquecimento do fio, tá bom? Devido a um aquecimento do fio. Ele falou: quanto maior o comprimento do fio de cobre, menor o risco de um curto-circuito. Bom, não. Ele pode provocar um acidente. Pode derreter o plástico, pode encostar um fio no outro, pode ter um curto-circuito. Quanto menor a área do fio de cobre. Menor a área, maior resistência. Quanto menor a área do fio de cobre, maior o risco de um curto-circuito. Poxa, e ele falou que é maior o risco de um curto-circuito. Quanto menor a área, maior vai ser o risco do curto-circuito. Ah, professor, não sei. Vamos deixar assim. Não sei. O efeito Joule é responsável pela transformação da energia térmica em energia elétrica. É o contrário. O efeito Joule passa a energia elétrica e transforma em energia térmica. Então, não. À medida que os aparelhos são ligados na instalação doméstica, a resistência elétrica total aumenta.
para e pensa, quanto mais equipamento ligado no sistema de energia, mais energia vai estar sendo consumida, mais corrente vai estar passando pelo sistema. E para passar mais corrente, você tem que diminuir a resistência. Quanto mais aparelho ligado na rede, maior a corrente, menor vai ser a resistência. Por quê? Vem daquela expressãozinha lá, tensão é resistência vezes a corrente. A sua casa tem uma tensão constante. Quanto mais aparelhos, significa que vai passar uma maior corrente elétrica. Necessariamente, para isso acontecer, para a tensão permanecer constante, a resistência tem que diminuir. Então tá errado isso aqui. E o disjuntor é um sistema de segurança. Sim, perfeito. Quando passa muita corrente, ele desarma. Pois diminui a tensão elétrica na residência. Não, um disjuntor serve para limitar a passagem da corrente. Vimos que todos os itens estão errados. Aí ficou faltando a gente analisar a letra B. Vamos supor que você tem uma TV e essa TV você vai ligar aqui na tomada, tá? A TV tem dois fios, que não mais é um do lado do outro, um entre aspas colado com o outro. Tá? Então, você vai pegar aqui, ó, um fiozinho, pá, cada um num polo. O que caracteriza um curto na nossa linguagem? Na nossa linguagem, aqui da nossa casa, é quando você pega um fio, encosta no outro. Aí vai ter um superaquecimento, aí vai passar muita corrente elétrica, normalmente dispara o disjuntor, pega fogo na fiação. Isso é um curto. Então vamos pensar, quando esse fiozinho encosta nesse. Tudo bem? Tranquilo. Letra B. Quanto menor a área do fio, ou seja, um fio fino. Na prática, se você ligar a TV, trocar o fio dela, colocar um fio fino, o que acontece? Bom, esse fio, por ser fininho, por ter pequena área, ele vai ter uma maior resistência, tá? Aí vai ter uma maior energia dissipada, que significa ele vai esquentar bastante. Se o fio for fino, ele vai esquentar bastante. Esquentando bastante, ele pode derreter aquele plástico que envolve ele, aquela borrachinha. Derretendo essa borrachinha, beleza. Às vezes derrete a borrachinha, só que o fato de derreter a borrachinha significa que ele vai ter um curto, que ele vai encostar uma fiação na outra. E aí? Por exemplo, voltando, aqui no meu estúdio, olha só, tem a fiação desse jeito. Se esse fio derreter aqui, e não encostar nesse outro lado, não vai ter um curto-circuito. Então o fato de você pegar, superaquecer um fio só de um lado, ele vai ter um aquecimento. Não necessariamente vai ter o curto. Agora, se esse aqui esquentar, derreter o plásticozinho que envolve os dois e encostar, aí vai ser o curto-circuito. Por isso essa questão foi anulada. Beleza? Então, todas estão erradas, questão anulada. Próxima. Quando a luz passa através de um prisma, seu espectro é dividido em 7 cores monocromáticas. Eis que surge o arco-íris de cores. Então, nessa parte aqui, ele está falando justamente o que está aqui. A luz pega, incide num prisma, aí vai ter a refração com uma decomposição da luz, tá? Aqui eu poderia falar que vai ter a refração, tem uma refração aqui, tem outra refração aqui, mais a decomposição da luz. Perfeito. Então você já pensa em refração. Aí ele continua lá. A atmosfera faz o mesmo papel do prisma. Opa, peraí. Atuando onde os raios solares colidem com as moléculas de ar e a poeira e são responsáveis pela dispersão do comprimento da luz. Olha só, a atmosfera realmente ela faz essa decomposição da luz, tá? Mas essa decomposição da luz está relacionado com o espalhamento devido à colisão com as moléculas, né? Entre aspas. Eu também posso pensar no efeito Tyndall. Quanto mais moléculas, maior vai ser a dispersão da luz. Então, realmente tem a decomposição de luz aqui na atmosfera e aqui também tem a decomposição de luz, mas são coisas diferentes à origem. Aqui devido à refração e aqui não é devido à refração.
Pensa o seguinte, aqui do ar foi para o vidro e voltou para o ar. Tem refração, mudança de meio. Aqui ele fala das moléculas, mas é o ar, as moléculas do ar. Então não é refração. Beleza. Então aqui falou do efeito Tyndall, mas causando espalhamento da luz. Tranquilo, e a decomposição. Devido ao seu pequeno tamanho, as estruturas minúsculas das moléculas presentes na atmosfera espalham melhor as ondas com os menores comprimentos de onda, tais como a luz azul e violeta. Perfeito, a luz azul e violeta é o que mais espalha, o vermelho é o que menos espalha. Tanto é que você vê o nascer do sol e o pôr do sol vermelho. Por quê? Porque o vermelho é o que menos espalha. Quanto mais moléculas, quanto mais poluído estiver o ambiente, mais vermelho fica o nascer do sol. Se você lembrar, no final de 2020, ali, perto de agosto, setembro, estava cheio de queimada e estava muito vermelho o nascer do sol e o pôr do sol, devido à quantidade de moléculas, a quantidade de poeira no ar. Esse efeito também você vai ter quando você vai numa praia. Por quê? Você tem muito vapor de água que vai deixar bastante molécula naquela atmosfera presente local, que vai causar uma dispersão maior das outras cores, chegando mais o vermelho. Por isso que o nascer do sol e o pôr do sol na praia também é vermelho. Só que é diferente, que não é poluição. Deixa eu apagar a cor aqui. Aí ele continua lá. Aqui, deixa eu acelerar. Aqui. Durante praticamente todo o dia, a luz azul se espalha cerca de 10 vezes mais que a luz vermelha. Além disso, a luz azul tem uma frequência que é muito próxima da frequência de ressonância dos átomos, ao contrário da luz vermelha. Por isso, a luz azul movimenta os elétrons das camadas atômicas das moléculas com muito mais facilidade que a luz vermelha. Aqui ele está falando sobre o processo de ressonância e pelo processo de ionização. Poderia até falar isso aí, tá? Isso provoca um ligeiro atraso da luz azul, que é remetida em todas as direções. Perfeito, ele está explicando o azul do céu. Muito bonito essa questão aqui. Quando o céu está com uma cerração, neva ou poluição, há partículas do tamanho grande que dispersam igualmente todos os comprimentos de onda. Logo, o céu tende a ficar mais branco devido à associação das cores monocromáticas. Gente, questão muito legal. Você pode ver que quando está nublado, o céu vai ficar mais branco. Muito legal isso aqui. Só que onde está o erro? Lá no início que ele quis comparar um prisma com a dispersão da luz devido às moléculas na atmosfera. Aí ele coloca lá, quando o sol está no horizonte, a luz percorre um caminho muito maior através da atmosfera para chegar aos nossos olhos, do que quando está sobre nossas cabeças. A luz azul nesse caminho foi dispersa quase integralmente, a atmosfera atua como um filtro, e muito pouca luz azul chega até nossos olhos, enquanto a luz vermelha, que é apenas transmitida, nos alcança mais facilmente. A luz vermelha que mais chega aqui, tranquilo. Uma coisa eu poderia falar também, que a atmosfera age como lente. Quando você tem o nascer do sol e o pôr do sol, devido a esse espalhamento, você tem a sensação que o sol é maior, né? A sensação. E quando ele está no meio-dia, você tem a sensação que ele é menor. Mas o sol não mudou de tamanho. A mesma coisa a lua. Quando está no nascente ou no poente, você tem a sensação que ela é maior. Mas a lua não muda de tamanho. É a atmosfera que age como lente. Aliás, curiosidade, os telescópios terrestres, tem telescópio terrestre com uma capacidade de aumento, de aproximação muito maior que o Hubble. Só que o Hubble, por ele estar fora da nossa atmosfera, ele não tem essa interferência, por isso as fotos têm maior qualidade. Tá? No vácuo existe fora das proximidades do nosso planeta, onde na atmosfera os raios do Sol não são dispersos. Logo, eles percorrem uma linha reta do Sol até o observador. Por isso os astronautas veem o céu escuro, como se fosse sempre noite. Tudo bem, tranquilo. Com base nos textos sobre as cores do céu, o principal fenômeno óptico responsável pelas diferentes cores é... Aí que tá. Ele colocou qual o principal. Ele falou sobre dispersão, ele falou sobre espalhamento, ele falou sobre refração, ou seja, ele falou N coisas. Então qual é o principal? Aí você vai lá, polarização. Tem teoria que fala que devido às moléculas, ela pode selecionar o polo de propagação da onda. Então poderia até ser aceita a polarização. Difração tem a ver com contorno de obstáculo. E ele fala que as moléculas ali conseguem comportar, assim, ele consegue
contornar as moléculas. Ele fala, a luz vermelha consegue contornar as moléculas por ter maior tamanho. Então, ó, falou sobre polarização, difração, aberração não. Reflexão também não, transmissão também não. Então, ele ficou muito confuso, ele deu uma informação, uma questão linda, só que ele não deu resposta. Se tivesse a opção refração, essa mudança de meio combinaria muito bem com isso aqui, mas não tem. Outra expressãozinha que poderia ter aqui é o espalhamento, beleza? Que também não tem. Por isso essa questão foi anulada. Linda. Próxima questão, gente. Questão de dilatação. Essa questão ele vai lá. Um tanque escavado tem volume de 400 metros cúbicos de água a 22 graus Celsius. Tá ok. A concentração de peixes é de 80 peixes por metro cúbico. Então, se eu tenho 80 peixes a cada metro cúbico, é só multiplicar o 80 vezes 400, você vai ter um total de 32 mil peixes. Feito. Aí ele continua. Sabendo que a temperatura da água subiu para 28, então se você aumentou a temperatura, vai ter uma dilatação. Ou seja, o volume total vai aumentar, certo? Aí ele continua lá. E que as paredes do tanque são estáveis e que o número de peixes dentro do tanque continua igual, qual a nova concentração de peixes por metro cúbico? Primeira coisa, como que eu calculo a concentração? Concentração de peixe. Meu querido, minha querida, olha só, concentração. Dá uma olhada na unidade aqui, ó. Peixes por metro cúbico. Então eu tenho que ter o total de peixes pelo volume. A quantidade de peixes eu tenho, 32 mil peixes. Não mudou a quantidade de peixe. Eu já tenho isso aqui. Agora está faltando saber o quê? O volume final. E como você calcula esse volume final? Esse volume final, você calcula como sendo o que você já tinha, que é 400, mais o que vai aumentar, o que vai dilatar. Então você tem que calcular essa dilatação volumétrica. E essa dilatação volumétrica vai depender de 3 fatores. Dilatação volumétrica depende do volume inicial, do coeficiente e da variação de temperatura. Agora é só substituir. Variação do volume. Qual o volume inicial? Poxa, 400 metros cúbicos. Coeficiente da dilatação, 1,5 vezes 10 a menos 4. 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Variação de temperatura. De 22 foi para 28. De 22 para 28 houve uma variação e essa variação foi de 6 graus Celsius. Foi de 6 graus Celsius. Então, substituindo aqui, ó. Alexa, quanto que é 400 vezes 1,5 vezes 6? 400 vezes 1,5 vezes 6 é igual a 3.600. Então, ó, 3.600 vezes 10 elevado a menos 4. Significa que você tem que tirar 4 casas. Tirando 4 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. A variação de volume vai ser de 0,36 metros cúbicos. Então, aumentou isso. Então, qual vai ser o volume total? Antes eu tinha quanto? Antes eu tinha 400. Aumentou 0,36. Então, no final, eu vou ter 400 mais 0,36 e eu vou ter 436 metros cúbicos. Agora eu vou achar a concentração. Vou fazer a continha da concentração aqui. Qual o total de peixes que eu tenho? Total de peixe, 32 mil peixes. 32 mil peixes. Dividido pelo volume. O volume total, 400,36. Alexa, quanto que é 32 mil dividido por 400,36? 32 mil dividido por 400,36 é aproximadamente igual a 79,9281. A resposta foi satisfatória? Foi. Obrigado. 79,9. Alguma coisa. Então, qual a resposta que você vai achar? Letra C. Top! Vamos para a próxima. Então 12 deu um pouquinho de dificuldade para quem leu rapidamente. Aí quem leu rapidamente travou na resposta. Quer ver? Um gás, vou pegar aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para a sua visualização. Ele vai falar assim, ó.
Um gás ideal é submetido a um processo termodinâmico destacado pelo ciclo ABCA no diagrama pressão e volume ilustrado na figura. Tá, normalmente quando você pensa em ciclo termodinâmico, você tem que saber que em um ciclo, a variação de energia interna de um ciclo, é igual a zero. Porque a variação de energia interna está relacionada com a mudança de temperatura. Em um ciclo, a temperatura vai e volta para o mesmo lugar. Logo, não tem variação de energia interna. Então, variação de energia interna de um ciclo é zero. O trabalho em um ciclo, você tem que calcular a área interna do gráfico, que a gente já vai colocar ali. E lembre-se, quando for no sentido horário, o trabalho é positivo. Quando for no sentido anti-horário, o trabalho será negativo, tá? E ele coloca lá, descrito no diagrama ABCA. Olha só, o ciclo é ABCA, começa no A e acaba no A. Ilustrado na figura. Com relação ao trabalho realizado no processo ABC, olha só, eu quero saber qual vai ser o trabalho no ABC. Ele não pediu o trabalho do ciclo. Ele não pediu o trabalho do ciclo. Se fosse no ciclo, ele teria que colocar ABCA. E isso atrapalhou muitos candidatos. A energia interna no ciclo ABCA e a temperatura no ponto C vale. Eu quero saber quanto é o trabalho no ABCA, qual a variação de energia interna do ciclo, que você já sabe que é zero, porque está um ciclo, né? E você quer saber a temperatura do ponto C em relação à temperatura do ponto A. Se você não lembra como faz, pelo menos você tem que ir direto nas opçõezinhas aqui, olha só. Ciclo, variação de energia interna é zero. Opa, variação de energia interna pode ser letra A, pode ser letra D, tá vendo? Então a letra A ou a letra D. Aí eu tenho que saber em relação à temperatura. Na malandragem, você pode fazer o seguinte: quanto mais afastado da origem, maior vai ser a temperatura. Então o ponto C é mais afastado, então com certeza do C vai ser maior. Pela variação de energia interna, que é zero, e sabendo que a temperatura do ponto C é maior, só sobrou qual opção aqui, ó? Opa, seria essa. Agora vamos ver se isso aí vai dar certo. Vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Cuidado com as suas unidades. Como assim, professor, unidade? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tem que ser Pascal mesmo. Pascal ou Newton por metro quadrado é a mesma coisa. Tem que ser no sistema internacional. O volume tem que ser em metros cúbicos. E você tem que transformar esses centímetros cúbicos para metro cúbico. Ó, 1 metro tem 100 centímetros. Se você eleva ao cubo, 1 metro ao cubo, pega isso aqui e eleva ao cubo, fica 10 a sexta centímetros cúbicos, certo? Então, metro cúbico para centímetro cúbico, eu coloco 10 a sexta. Ao contrário, você vai tirar. Então, isso aqui vai ficar 10 a menos 6 metros cúbicos. Ó, um erro dessa questão é se você quer fazer o trabalho do ciclo. Porque se fosse trabalho do ciclo, você ia calcular essa área interna, a área do triângulo. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber o trabalho de ABC. Então você vai pegar essa curva ABC aqui, ó, essa curva aqui até lá em cima, e vai calcular a área que tem abaixo dessa curva até lá embaixo. Se você for ver essa área, isso aqui, ó. De B para C, o trabalho é zero. Por quê? Porque não muda o volume. O trabalho está relacionado com mudança de volume no gás. Como não mudou o volume, não tem trabalho. Então eu tenho que calcular essa área. Que figura que é essa aqui? Poxa, retângulo. Retângulo. Base, 30, 10 elevado a menos 6. E altura, 2, 10 a quinta. Então vou calcular o trabalho aqui, ó. O trabalho de ABC é o trabalho de AB mais o trabalho de BC. O trabalho de BC é zero, né? E então o trabalho do ciclo da parte ABC é só pegar o trabalho de A para B. E esse trabalho é igual a essa área. Essa área é um retângulo. Base vezes a altura.
Essa aqui é a base e a altura é o 2, 10 a quinta. Então, pegando aqui, ó, trabalho ABC, base 30 vezes 2 vai dar 60, vezes 10, tá 10 a menos 6 com 10 a quinta, vai ficar 10 elevado a menos 1. Isso vai dar 6 joules. Tá vendo? Esse é o trabalho, ABC. Agora tá faltando saber a temperatura. Se você quer saber a temperatura do ponto C em relação ao ponto A, é só você usar a relação Pivot-Povotot, Lei Geral dos Gases. Quando você substitui nessa expressãozinha aqui, você vai colocar aqui os valores. Vamos lá. Qual a pressão do ponto C? Pressão do ponto C é 3, 10 a quinta. Vou colocar só 3, tá? Qual o volume do ponto C? O volume do ponto C é 90. 90, 10 a menos 6. Vou colocar só 90. A temperatura do ponto C você quer saber. Pressão do ponto A, ó. Do ponto A a pressão vale 2, 10 a quinta. Vou colocar só o 2. O volume que está ao ponto A, 60. E a temperatura do ponto A você quer saber. Olha só, você pode tesourar esse 0 com esse 0. Você pode simplificar esse 3 com esse 60. Com esse 6 aqui vai ficar 2, né? Se eu inverter aqui, ó, vai ficar TC sobre 9. E desse lado ficou TA sobre 4. Passo 9 para lá, vai ficar TC igual a 9 quartos de TA. Aí você vai achar essa respostinha aí, ó, com variação de energia interna 0, trabalho do ciclo 6 joules e a temperatura do ponto C 9 quartos, vai dar a letra D. E o que ficou absurdo nessa prova, que das 6 questões de física, 3 foram anuladas. É isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 questões, 3 anuladas. Isso foi, assim, uma vergonha para o UFGD. Tinha que dar, assim, tudo para fazer uma excelente prova. Mas fique tranquilo que nós, professores, agimos, conversamos e a promessa desse ano é que a prova seja diferente.